This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injuries and additional coverage and subject to policy terms. Se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts, onde podem ter acesso a episódios exclusivos de vários programas. Visitem patreon.com/broapodcasts para mais informações. Etiópia 300 depois de Cristo. Eles dançam. Os ritmos são frenéticos, mas não seguem nem dança nem música. Não vem de fora, vem de dentro. De milhões de sinapses à velocidade da luz, uma corrente a eletrocutar cada célula dos corpos. Contra a luz da lua, iluminados por candeias de estrelas, os corpos contorcem-se e estremecem. O ritmo acelera mais e mais e mais. Algo toma conta deles. Não sabe explicar o quê. Saltam, lulam, soltam gritos frenéticos ao som do batimento dos seus corpos. Escorre suor debaixo do pelo. Os cascos batem contra as pedras lançando faíscas. Os olhos, antes amareladas tiras verticais, agora expandem-se e brilham com o fogo do interior da terra. E lá ao fundo, apavorado, um pastor observa tudo. Ele não ouve a música, não se junta à dança. Só tem uma questão: quem amaldiçoou o meu rebanho? Esta é a história do café, a planta que despertou a humanidade. Olá a todos e bem-vindos ao primeiro episódio de mais um especial História Obscura. Desta vez sobre 5 plantas que mudaram o mundo. Quando pensamos na história, lembramos dos seus protagonistas, lugares e conflitos, ideias, artefactos e construções. Mas a influência da humanidade não existe num vácuo. À nossa volta, moldando tudo nas nossas vidas, está o mundo natural. Em particular, as humildes plantas. Desde o curandeiro pré-histórico às grandes indústrias contemporâneas, milhares de plantas, com as suas folhas, caules, sementes, frutos, seivas e raízes, têm sido parceiras íntimas da humanidade. Sempre versáteis, sempre disponíveis a ajudar-nos ou a fazer-nos frente. Nestes 5 episódios, faremos justiça a 5 aliadas da humanidade, cuja existência desconhecemos ou tomamos por garantida, mas que tiveram consequências épicas no nosso desenvolvimento. São histórias de amizade, colaboração, interdependência, mas também de como o mundo natural pode, por vezes, ensinar-nos uma lição de humildade e lembrar-nos que algo tão singelo como uma única semente pode alterar os destinos da história. Começamos por uma planta que poucos conhecem, mas certamente já provaram, ainda que de forma indireta. Não é bela como uma orquídea, perigosa como um veneno, nem versátil como um cereal. Aliás, o seu aspecto é relativamente banal. Se a virem no seu habitat natural, parece com enormes arbustos verdes com vários metros de altura e apinhados de pequenos frutos vermelhos. E, no entanto, as sementes desta planta estão literalmente em todo o lado. Até é possível que estejam a consumi-las
neste preciso momento enquanto ouvem estas palavras. Quando diluídas em água quente, formam um líquido negro e fumegante, por vezes amargo. Ao bebê-lo, tira-nos o sono, dá-nos energia, põe o sangue a correr mais depressa, expande as pupilas e faz correr eletricidade por todos os músculos do corpo. Não há sono, cansaço ou letargia que lhe resista. E, multiplicando este efeito por milhões de homens e mulheres ao longo de mais de 600 anos, este líquido é o combustível secreto da criatividade, a pilha da humanidade, a corrente elétrica que alimenta o nosso progresso. Refiro-me, claro, ao café. O cafezeiro ou cafeeiro é um arbusto do género Coffea e da família das rubiáceas. Podemos imaginá-lo como enormes conjuntos de ramos entre 3 a 6 metros de altura, repleto de folhas verdes, flores pequenas e brancas e frutos encarnados. É uma planta resiliente. Nasceu na Abissínia, atual Etiópia, e sempre preferiu climas tropicais, áreas montanhosas amenas e com pouca precipitação. Uma vez plantado, o cafezeiro resiste à passagem das décadas. Consegue produzir frutos e flores por uma média de 60 anos. Isto é, mais que a esperança média de vida de uma pessoa comum ao longo da história. Mas, mais impressionante que isso, são mesmo os seus frutos. Dentro de cada um, escondida por debaixo de uma apetitosa cor vermelha viva, está uma substância chamada cafeína. Podemos imaginá-la como uma faca de 2 gumes, uma sofisticada arma de ataque e defesa. Ao caírem sobre o solo, as sementes do cafezeiro contaminam a terra com cafeína, evitando que outras plantas nasçam à sua volta. E, em grandes quantidades, a cafeína é tóxica para a maioria dos predadores do cafezeiro, funcionando como um pesticida natural. Ironicamente, é este sistema de defesa natural que torna o cafezeiro irresistível à humanidade. É que a mesma cafeína que protege a planta dos predadores tem um efeito quase sobrenatural no cérebro humano. Em grandes quantidades, aumenta a pressão sanguínea, a ansiedade e o batimento cardíaco. Mas, em doses controladas, instala-se diretamente no sistema nervoso central e bloqueia os receptores de adenosina, um composto orgânico responsável pela indução do sono, o alívio da ansiedade e a diminuição da atividade motora e da frequência respiratória. Ao nível microscópico, a cafeína é uma espécie de invasor que toma de assalto cada neurónio e, literalmente, altera a forma como o nosso cérebro funciona, tornando-o mais alerta, mais energético. E por isso, o mecanismo natural que o cafezeiro encontrou ao longo de milhares de anos de evolução para se defender dos predadores é exatamente o mesmo que torna as suas sementes irresistíveis para o homem. Já veremos como esta planta originária da Etiópia se espalhou por todo o mundo. Mas para já é importante explicar que há 2 espécies de cafezeiro principais. A Coffea arabica, ou arábica, e a Coffea canephora, mais conhecida por robusta. E já perceberemos porquê. Cada uma destas espécies tem o seu próprio temperamento. A arábica é mais temperamental. As suas sementes produzem café mais adocicado e subtil e prefere a dignidade das grandes elevações e encostas de montanhas. Já a robusta é um pouco mais terra a terra. O seu café é mais amargo e apimentado, com um sabor mais agressivo. E dá-se bem em solos ao nível do mar e com condições mais adversas. 99% do café que beberam em toda a vossa vida proveio de uma destas 2 espécies.
E a nossa história começa com a variante arábica, cujo nome é uma pista para as origens do café. Como sempre, começamos no mundo das lendas. Conta-se que a descoberta do cafezeiro e dos efeitos quase sobrenaturais do café deviam-se a um simples pastor africano. Um dia, ao atravessar uma região montanhosa da Abissínia, o pastor descobriu que as suas ovelhas tinham comido os frutos de uma árvore desconhecida, passando a madrugada inteira acordadas e cheias de energia. Não demorou muito para que os homens tentassem a sua sorte e descobrissem os efeitos energéticos dos pequenos frutos vermelhos. Algures no século XIII ou XIV, os árabes visitaram a Abissínia, atual Etiópia, ficaram impressionados com a exótica tradição local e regressaram com exemplares vivos do cafezeiro que crescia nas planícies africanas em grande número. Os primeiros a explorar os poderes da cafeína foram os místicos islâmicos de tradição sufi, ao esmagar as sementes e misturá-las com água quente, talvez para tentar diluir o seu sabor amargo. As consequências eram maravilhosas. O sono desvanecia-se, o corpo vibrava de energia e os místicos podiam passar toda a noite nos seus exercícios religiosos. Primeiro no Iêmen e depois por toda a Península Arábica e Médio Oriente, o costume de beber café espalhou-se das mais pequenas aldeias às grandes cidades. Abriram as primeiras cafetarias em Meca, Istambul e por todo o Império Otomano, vendendo a preço acessível o líquido extraído das sementes do cafezeiro. E a esta bebida, com propriedades mágicas, os árabes deram o nome de carruá, um termo antigo para vinho e uma palavra que, após alguma adulteração por parte dos europeus, se transformaria no nosso café. No entanto, os fãs de cafeína do mundo islâmico tinham um problema. A religião islâmica inclui uma longa lista de haram, isto é, tabus ou proibições, que incluem uma série de restrições alimentares. A mais famosa será talvez a proibição de comer carne de porco. No entanto, um dos haram mais importantes era a proibição do consumo de khamr, isto é, vinhos, licores ou quaisquer bebidas consideradas intoxicantes. O próprio Maomé e o Alcorão falavam do vinho na mesma frase que o jogo de apostas. Eram vícios perniciosos que alteravam o estado de pureza moral do crente. O problema é que o café chegara à Península Arábica largos séculos depois da morte de Maomé. E por isso não era explicitamente citado no Alcorão. Se dava energia e tirava o sono, deveria ser incluído nas listas de bebidas intoxicantes? Deveria ser considerado um vício, uma substância inebriante, um atentado à pureza do corpo e do espírito? Este era um debate tão teológico quanto político. Para as autoridades escolares, o consumo do café levantava outros problemas. A certa altura, o governador de Meca chegou mesmo a proibir o consumo da bebida. Em parte, porque o entusiasmo cafeinado dos seus críticos parece ter levado à propagação de versos satíricos contra o seu governo. E, nos séculos seguintes, muitos sultões e vizires, de Meca a Constantinopla, emitiram decretos a proibir o consumo de café. No entanto, o café acabou por ganhar. Os místicos sufis argumentavam que, ao contrário do álcool, que adormecia os sentidos e estimulava a violência entre os embriagados, o café parecia ter o efeito oposto. Não só acutilava a percepção, como permitia que o peregrino andasse mais depressa e o fiel rezasse com mais afinco. E, para as autoridades seculares, havia outro grande e imprevisível benefício do café:
o lucro. Já no século XVI, viajantes europeus que atravessavam o mundo árabe ficavam maravilhados com o fumegante líquido castanho consumido por sultões, mercadores, clérigos e pastores. Especialmente impressionantes eram as plantações de café no Iêmen, bem como os métodos utilizados para as manter. Um viajante holandês descreveu as paisagens que encontrou naquela região. Os cafeeiros estavam todos floridos e exalavam um perfume extremamente agradável. As plantas estão plantadas em socalcos em forma de anfiteatros. A maioria delas é irrigada apenas pelas chuvas que caem. Algumas a partir de grandes reservatórios nas alturas, onde se recolhe água da nascente para ser aspergida nos socalcos. E onde as árvores crescem tão juntas que os raios de sol dificilmente conseguem entrar entre os seus ramos. Foi por esta altura que o Império Otomano tomou uma decisão comercial que mudaria a sua história e a história do mundo. Tornaram-se os únicos exportadores de café, proibindo a venda de sementes de cafezeiro. Os comerciantes europeus não podiam levar consigo a planta, apenas comprar as sementes já torradas ou escaldadas. E por isso, foi a partir do porto de Mocha, no Iêmen, que os otomanos conquistaram o monopólio da venda de café para a Europa. E sim, é graças a este porto de Mocha que podemos, ainda hoje, beber um café mocha ou mochaccino. Chegamos assim à Europa do século XVII, onde o café, essa bebida exótica das Arábias, tomou conta de todo o continente. Pelas ruas das capitais europeias, vendedores ambulantes transportavam sacas de grão de café e fogões portáteis, vendendo porta a porta a bebida quente feita no momento. Até que, eventualmente, abriram as primeiras cafetarias, imitando os estabelecimentos otomanos. Ao longo de apenas um século, primeiro dezenas e depois centenas destes estabelecimentos nasceram em grandes cidades europeias como Roma, Viena, Nuremberg, Hamburgo, Amsterdão, Berlim ou Copenhague. Já em Portugal, foi preciso esperar até 1727 para que um comerciante italiano abrisse o Café do Italiano, o primeiro de Lisboa. Os mais corajosos mastigavam diretamente os grãos de café. Outros serviam o pó diluído em água, um líquido amargo consumido mais como uma droga estimulante do que como uma experiência gastronómica. E ainda outros decidiram brincar com quantidades variáveis de açúcar ou leite, adaptando-se ao palato mais ou menos sensível dos seus clientes. Mas todos concordavam que o café despertava os sentidos e estimulava o pensamento. E, acima de tudo, ir a uma cafetaria não era o mesmo que ir a uma simples taberna. Os consumidores de café bebiam com grande cerimonial, colocando a conversa em dia entre os golos de bebida a ferver. Resumindo, não demorou para que os europeus ficassem literal e figurativamente viciados em café. Enquanto havia quem exaltasse os benefícios físicos, mentais e sociais do consumo de café, outros viam a bebida estrangeira como um verdadeiro perigo para a cidadania. Um exemplo famoso foi a Petição das Mulheres contra o Café, uma iniciativa de um grupo de mulheres inglesas em 1674. Este conjunto de senhoras de bem, provavelmente inspirados por clérigos puritanos e anti-cafeína, argumentavam que o homem inglês tradicional estava a morrer.
Ao contrário do consumo de cerveja da taberna, as chávenas de café tinham o efeito de afrancesar, isto é, afemininar, e quem sabe até tornar os seus maridos impotentes, impedindo-os de estar à altura dos seus deveres matrimoniais. A polémica foi tal que o rei Carlos II de Inglaterra decidiu imitar os sultões otomanos e mandou fechar as casas de café. No entanto, era tarde demais. Os negociantes de café eram agora verdadeiros milionários e as cafetarias faziam parte do tecido social inglês. As casas de café eram, no fundo, os estabelecimentos mais democráticos de qualquer cidade. Ao contrário dos salões dos aristocratas ou das tabernas dos mais pobres, nas cafetarias era possível encontrar todos os estratos sociais consumindo ao mesmo tempo a mesma bebida. Fazia-se networking, fechava-se negócios, discutia-se política, traçavam-se conspirações, ouviam-se discursos, propagavam-se rumores, faziam-se debates ou obtinham-se as últimas informações sobre a economia e finanças do país. Até se tornou comum os proprietários das cafetarias publicarem anúncios nos jornais destacando as personalidades que frequentavam o seu estabelecimento. E por isso, é justo dizer que foi à volta de uma caneca de café que nasceu o que hoje conhecemos como opinião pública. Não faltam exemplos de cafetarias famosas, especialmente em Inglaterra. Advogados e juízes encontravam-se na Nando's Coffee House, os primeiros membros da Royal Society na Grecian Coffee House. A Lloyd's Coffee House, epicentro das novidades sobre o comércio mercante, viria a transformar-se na mais emblemática seguradora britânica. Mas o exemplo mais significativo é talvez a Jonathan's Coffee House, que começou por publicar taxas de câmbio, preços de ações e outras informações financeiras e acabou por servir de palco aos primórdios da Bolsa de Valores de Londres. As casas de café eram uma espécie de sociedade sombra, onde um aperto de mão entre dois cavalheiros inaugurava todo um ramo de negócio. E sem as cafetarias, a vida política, social, económica e financeira das grandes potências europeias certamente não seria a mesma. Séculos depois, a melhor cafetaria do mundo continua aberta em patreon.com/broapodcast, onde os viciados na cafeína da história, sempre sedentos de mais uma chávena, podem sentir o aroma torrado de histórias incríveis e imitar os místicos sufis, passando toda a noite a beber os melhores podcasts. Se quiserem apoiar este programa, paguem-nos um café em patreon.com/broapodcast. Mas enquanto o café ajudava a revolucionar a sociedade europeia, um facto inegável provocava cada vez maior desconforto. É que, em pleno século XVI, todo e qualquer grão moído na Europa continuava a ser vendido apenas e só pelos otomanos. Não se tratava apenas de uma fraqueza simbólica. Era uma oportunidade de negócio desperdiçada. Pior, a própria planta parecia conspirar com os otomanos para proteger o seu monopólio. Os cafezeiros precisavam de condições específicas de solo, umidade, precipitação e altitude. E além disso, como cada cafezeiro produz apenas 1 a 2 quilos de sementes por ano, uma plantação verdadeiramente lucrativa de café exigia plantar milhares de plantas em centenas de hectares de terreno. Nenhum país europeu tinha o equilíbrio certo de condições tropicais, muito menos território disponível. Plantar o cafezeiro nos campos frios da Holanda, nos terrenos chuvosos da Inglaterra, no calor abrasador do Alentejo ou da Extremadura, ou na neve gelada dos Alpes, e seria a morte da pobre planta. Mas
se ao menos houvesse uma parte do mundo com vastas extensões de terreno com clima tropical, onde os europeus estivessem desesperados para descobrir novas riquezas e justificar as viagens até o outro lado do mundo. Um lugar próspero onde o sol brilhasse sobre as encostas férteis e o café pudesse cobrir planícies inteiras até perder de vista. Um mundo diferente da Europa. Um novo mundo. Era isso mesmo. Os europeus olharam para as suas colónias no Novo Mundo, desde a costa leste da América do Norte até ao extremo sul da Argentina, e perguntaram-se se não podiam, também eles, plantar e cultivar ali a maravilhosa planta. E pelo caminho, encher os seus bolsos ao invés de enriquecer mais os otomanos. Só havia uma solução. Pôr as mãos num exemplar vivo da planta do café, transportá-la para a América e rezar para que sobrevivesse ao novo clima. Não faltaram tentativas, muitas delas com lives de heist movie. Graças aos esforços de um peregrino muçulmano que abandonou Meca com um saquinho de sementes férteis escondido debaixo da roupa, os holandeses conseguiram as suas próprias plantações de café na Índia. Mas enviaram também um exemplar vivo para Amsterdão, que sobreviveu a custo ao clima europeu no jardim botânico da cidade. Dali, os mesmos holandeses levaram a planta para o Suriname, no norte da América do Sul. Mas as sementes dessa planta acabaram por ser roubadas por um criminoso francês que as levou para a Guiana Francesa, mesmo a norte do Brasil. E, em 1720, um oficial naval francês conseguiu que 2 plantas do café sobrevivessem à travessia do Mar das Caraíbas, garantindo valiosas plantações no Haiti, na Jamaica, em Cuba e em Porto Rico. Em apenas algumas décadas, recorrendo a todo o tipo de subterfúgios, os europeus conseguiram furar o monopólio otomano, espalhar o café da Índia às Caraíbas e assim lucrar também eles com o comércio da bebida mais consumida do mundo. E é aqui, nesta altura em que diferentes impérios e estados competem pelo controle de míseras sementes de arbusto, que um luso-brasileiro se destaca na história do café. Chama-se Francisco de Melo Palheta e as suas ações alteraram para sempre os destinos da economia mundial. Guiana Francesa, América do Sul, 1727. Palheta e os seus homens entram na povoação. Vêm cobertos de lama, suor e picadas de mosquitos. As camisas brancas colam-se à pele e os pés incham no calor tropical. Ao chegar, procuram um poço para beber água e uma sombra onde dormir a sesta. A missão que aqui os trouxe foi um sucesso. Falta pouco para abandonarem território francês e regressar ao Maranhão. Mas Palheta não consegue afastar uma ideia do pensamento. Deixando os homens a descansar, atravessa a povoação e aproxima-se de um socalco na montanha. Tudo o que os seus olhos veem são arbustos verdejantes, cobertos por maravilhosas flores brancas, como se tivesse nevado em pleno clima equatorial. Palheta conhece aquela planta. Um segredo guardado a 7 chaves e protegido como se de ouro e diamantes se tratasse. Os habitantes da povoação rodeiam, de facas na mão, e pedem-lhe que volte para os seus homens. Palheta obedece, mas não esquece. Talvez hoje, quem sabe amanhã, conseguirá deitar a mão a um único ramo, uma única semente fértil daquele arbusto e levá-la consigo para o Brasil, para a glória dos lusitanos.
Francisco de Melo Palheta, filho de um alentejano e uma brasileira, capitão-tenente do exército português, fora enviado para a colónia da Guiana Francesa com uma única missão: confirmar se os dois impérios teriam de entrar em guerra. Corriam rumores de que os franceses, num ato de agressão, tinham atirado ao mar o marco que delimitava a fronteira entre a Guiana Francesa e o Estado brasileiro do Maranhão. Armado até os dentes e seguido por 200 soldados, Palheta atravessara centenas de quilómetros a pé por florestas e montanhas. Tudo para chegar ao topo da montanha d'Argent e confirmar que, não senhor, o marco ainda lá estava e nenhum deles teria de morrer naquele dia, para repor a integridade territorial portuguesa. No entanto, durante as suas viagens confrontou-se repetidamente com as plantações de café dos franceses, bem como com a proibição de venda da planta. O desequilíbrio entre os dois países era evidente. A norte, planícies cobertas de verde e branco garantiam lucros milionários para os franceses. A sul, no território português, tudo o que Palheta e os seus conterrâneos podiam fazer era beber o café comprado aos outros e sonhar com as riquezas que lhes escapavam das mãos. É por esta altura que a história se mistura com a lenda. Nos anos seguintes, vários relatos sobre Palheta espalharam-se pelo Maranhão, pelo Brasil inteiro e chegaram a Portugal e à Europa. A história mais repetida transformava Palheta num James Bond tropical. Sim, penetrar em território francês com a desculpa de estudar a posição dos marcos fronteiriços. Mas a verdadeira missão do capitão-tenente seria roubar um exemplar da planta do café e transportá-lo às escondidas de volta ao Maranhão. A estratégia escolhida era perigosa. Como ninguém estava disposto a desobedecer à lei para o ajudar, Palheta foi obrigado a penetrar outro território. Em particular, a seduzir a mulher de um governador francês e escapar pela janela com um ramo de flores, dentro do qual se escondiam alguns rebentos de cafezeiro. Ou então, noutra versão, com algumas sementes da planta escondidas no bolso da sua casaca pelos dedos ternos da francesa. Infelizmente, a história verdadeira não inclui adultérios nem amores de alto risco. Não se sabe bem como, mas Palheta conseguiu realmente 5 pés de cafeeiro e várias sementes na cidade de Cayena, capital da Guiana Francesa, garantindo o seu transporte até Belém, no Brasil, sem nunca ser apanhado. Daquelas 5 plantas de contrabando, nasceria uma nova indústria brasileira. Distribuídas por vários agricultores locais, as sementes de Palheta deram origem a centenas e depois milhares de plantações por todo o Brasil. Do Pará ao Maranhão, do Rio de Janeiro a Minas Gerais, de Espírito Santo a Bahia. Em 1731, Dom João V isentou o café do pagamento de qualquer imposto, incentivando a produção em massa. E apenas um mês depois, agricultores do Pará enviaram o primeiro saco de grãos para Lisboa. Menos de 20 anos depois, o Brasil exportava para a Europa 70 toneladas de café por ano. E nos séculos seguintes, o Brasil iria tornar-se no maior exportador de café do mundo. Só em 2021, produziu e vendeu 69 milhões de sacas de 60 quilos cada. Palheta ficaria para sempre com a fama de ter introduzido o café no Brasil e, consequentemente, em Portugal. As ações de um único homem a roubar uma única planta mudaram para sempre a economia de 2 continentes. E tal como acontecera com o Império Otomano, com os holandeses no Sudoeste Asiático ou com os franceses nas Caraíbas, a chegada do café ao Brasil encheu os cofres de Lisboa e ajudou a sedimentar a influência de Portugal no mundo.
No entanto, a natureza tinha uma surpresa à nossa espera. Em meados do século XIX, os produtores de café do Ceilão, atual Sri Lanka, repararam que as folhas das suas plantas apresentavam círculos amarelados, formados por uma espécie de pó amarelo. Com o passar dos dias, o amarelo ficava acastanhado e a folha era coberta por manchas semelhantes à ferrugem e toda a planta morria. Era o início da epidemia de um fungo conhecido como ferrugem do café. Um micro-organismo que cobria as folhas do cafezeiro, impedia que fizesse a fotossíntese e, eventualmente, levava ao decréscimo da produção de sementes ou mesmo à morte da planta. Plantações inteiras foram devastadas por este inimigo microscópico, invisível e pernicioso, que nenhuma arma conhecida podia matar. A epidemia foi levada pelo vento e pelas águas, saltando de plantação em plantação, mas também nas próprias plantas e sementes férteis que os produtores levavam de um lado para o outro nos seus navios, desesperados por continuar os negócios noutras paragens. Em poucos anos, por todo o continente asiático e africano, 1/3 das colheitas morreram. Em pânico, os produtores procuraram uma estirpe resistente à ferrugem do café, tendo algum sucesso com a segunda espécie mais popular, a Coffea canephora. E porquê? A Coffea canephora distinguia-se da arábica, entre outras coisas, por produzir mais sementes por hectare com maior percentagem de cafeína. Isto tornava o seu café mais amargo e agressivo e, por isso, menos apreciado pelo paladar europeu. No entanto, esta amargura foi logo adocicada quando os produtores de café perceberam que maior cafeína era também sinónimo de maior resistência a predadores. Como vimos atrás, a cafeína é uma espécie de pesticida natural. Por isso, a Coffea canephora era a candidata ideal, a última resistente contra a ferrugem do café. Menosprezada até então, condenada a produzir café amargo e barato, esta espécie de cafezeiro sofreu uma reviravolta na sua reputação. Seria capaz de fazer frente à epidemia? Depois da queda em combate da arábica, seria a sua irmã menos respeitada a solução para salvar o comércio mundial de café? A resposta foi sim. Pelo menos durante algum tempo. Os produtores em África e na Ásia começaram a desistir da arábica e a obter melhores resultados com a Coffea canephora, de tal forma que recebeu a alcunha pelo qual ainda hoje é conhecida, robusta. No entanto, com o passar dos anos, o fungo da ferrugem do café soube ultrapassar as defesas da planta. Continuou a sua lenta e terrível progressão, aparecendo de ano para ano e adaptando-se cada vez mais aos climas onde se instalava. E por que é que um simples fungo é importante para a história? Porque a queda de plantações asiáticas e africanas concretizou finalmente o sonho dos europeus com colónias no Novo Mundo. Ao longo do século XIX, as Américas passaram a produzir a espécie arábica de café, a favorita dos consumidores, enquanto que do Oriente vinha cada vez mais robusta, que era menos apreciada. Em apenas 100 anos, já no início do século XX, o continente americano, que só conseguira ter café graças à teimosia de meia dúzia de assaltantes botânicos e aventureiros, produzia agora 1/3 do café a nível mundial. Um fungo e uma planta. Tudo o que era preciso para desequilibrar a balança comercial de um hemisfério para o outro. No entanto, por esta altura, os protagonistas podiam mudar, mas o café viera para ficar. Espalhado por todo o mundo, produzido em massa por grandes industriais ou em escalas menores por pequenos produtores, o café já não era monopólio de nenhum império, nenhum país ou nenhum fornecedor. E nenhuma epidemia podia destruí-lo integralmente.
A bebida saiu das coffee houses e entrou em todos os aspectos da vida cotidiana. A partir da Guerra Civil Americana, e em especial na Primeira e Segunda Guerra Mundial, os soldados transportavam consigo um racionamento cuidadosamente calculado de alimentos e bebidas. E um dos aspectos mais importantes era uma pequena lata de café em pó, pronto a ser diluído em água quente e consumido nas trincheiras. Em Itália, já no pós-guerra, inventou-se uma técnica para extrair café a alta pressão com recurso a uma minúscula quantidade de grão moído. E a partir dali, o expresso, servido ao balcão numa pequena chávena, transformou-se na forma mais comum de consumir a bebida. Entre as máquinas de café em restaurantes, as cafeterias domésticas e a venda de café instantâneo em pó, o negócio do café massificou-se de uma forma nunca vista. Em 2021, 600 anos depois dos primeiros europeus entrarem nas cafetarias da Península Arábica, foram produzidos um total de 168 mil milhões de sacas de café, na sua maioria no Brasil, Vietnã, Colômbia e Indonésia. Tal como nos séculos anteriores, a produção de café era fonte quase inesgotável de riqueza para muitos países em vias de desenvolvimento e parte integrante da economia mundial. Por mais tempo que passe, o café continua a ser uma bebida acessível, barata e consensual, consumida em todo o mundo por diferentes idades, credos ou classes sociais. Não há limites ao seu consumo. Séculos depois de sair da Etiópia e espalhar-se pelo mundo, a humanidade ficou mesmo viciada em café. Mais impressionante ainda são as consequências indiretas deste vício. A verdade é que o café tomou a história de assalto. Sem ele, o Império Otomano não teria sido tão rico e poderoso. Os europeus não teriam desenvolvido as casas de café, a noção da opinião pública, a indústria dos seguros e as bases do sistema financeiro. Sem o café, revolucionários, cientistas e filósofos não se teriam encontrado para fundar academias ou discutir a política do seu tempo. Sem o café, os dividendos financeiros das colónias do Novo Mundo teriam sido certamente inferiores, e países como o Brasil e a Colômbia não teriam encontrado o produto que os colocaria no mapa da economia mundial. Sem o café, inúmeros países em desenvolvimento não teriam saído da pobreza. E sem o café, a dinâmica política e económica de grandes impérios ao longo de 5 séculos teriam sido muito diferentes. Mas, mais importante que tudo isto, a relação da humanidade com o café é também a sua relação com a energia e vontade de progresso. O café é a fonte que alimenta o século XXI, uma simbiose entre o mecanismo de defesa natural de uma planta e a vontade do homem de ser constantemente estimulado e desafiado a conquistar novos horizontes. Com o café, a humanidade literalmente alterou a química do seu cérebro em prol do ritmo da modernidade. O mundo de arranha-céus, barras de aços, circuitos elétricos, navios transatlânticos, vai e vem espaciais, e tudo isto assente nas frágeis folhas verdes e nas pequenas bagas vermelhas de uma planta. Obrigado a todos, chegamos assim ao final do primeiro episódio das plantas que mudaram o mundo. O café, eu acho que é uma planta inegável no seu impacto. Acho que nós estamos tão habituados a pensar só em tomar um café, vamos só tomar um cafezinho, e realmente esquecemos do que é que foi possível construir sobre os ombros do café. O café é a energia dos tempos modernos, é a capacidade do homem de estar em constante efervescência. O café é uma planta que mudou radicalmente a forma como nós vivemos
a contemporaneidade acima. Para a semana, vamos falar de uma planta muito pouco conhecida, mas que teve uma grande repercussão e cujo legado pode não ser, no final do dia, assim tão positivo. Não vou dizer qual é que é. Isso vão ter que descobrir para a semana. Obrigado a todos. História Obscura é um podcast da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por mim, Luís Francisco Sousa. Com direção criativa de Luís Francisco Sousa, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica de Rita Cabrita, edição por Sara Milan, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Sousa. Já sabem, se gostarem deste e de outros conteúdos Broá, considerem tornar-se patronos em patreon.com/broapodcasts.